Legal, legal. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para mais uma aula dessa disciplina maravilhosa, que é a biologia. E hoje nós vamos falar sobre o tecido nervoso, né? Mais um componente importantíssimo, consequentemente, do nosso organismo, tá? Então, vamos lá para essa viagem, conhecer um pouco mais sobre o tecido nervoso. Pessoal, o tecido nervoso está presente no encéfalo, tranquilo? Está presente também na medula espinhal e também nos nervos, tá? Consequentemente, também vai estar presente em outras estruturas que vão compor o sistema nervoso, tá certo? Ele é formado basicamente por neurônios que são capazes de gerar e transmitir impulsos nervosos, né? E pelas células da glia, tranquilo? Cada neurônio ele é composto por um corpo celular, onde estão presentes aí o núcleo e diversas organelas, tá? Como a gente pode ver aqui na imagem, o seu corpo celular, ó, tá? Consequentemente aí as suas organelas, ok? Do corpo celular projetam-se ramificações aqui, ó, denominadas dendritos, ok? Além de um fino prolongamento aqui, chamado de axônio, tá certo? Essa é a estrutura de um neurônio aí típico, tá? Boa parte de nossos neurônios, ele apresenta aí o axônio envolvido por uma capa, como a gente pode ver aqui, ó, pegamos aqui uma estrutura somente, ó, tá? Temos um zoom aqui, ó. Tá? Então, esse axônio, ele vai ser envolvido aqui por uma capa que é denominada aqui de bainha de mielina, tá? Essa bainha de mielina, ela é produzida a partir das células da glia, como, por exemplo, os oligodendrócitos, tá? Que vai estar presente aí no sistema nervoso central, ou pelas células de Schwann, tá? Que vai estar presente aí no sistema nervoso periférico, tudo bem? Vai estar compondo as chamadas células da glia, tudo bem? Produzindo aí, no caso, a bainha de mielina. Tudo bem? Tudo bem então? Legal? Ok, vamos lá então. Pessoal, existem neurônios, né, mielinizados, como a gente viu aí, que vai ter a bainha de mielina, e neurônios que são desmielinizados, ou seja, sem a bainha de mielina, tá? Então já entra aí uma espécie de uma classificação, tá? Com relação aos tipos de neurônio. A velocidade de propagação dos impulsos nervosos aí não é a mesma nesses dois tipos de neurônios. Olha só, nos neurônios que são mielinizados, a velocidade de propagação aí do impulso nervoso é bem maior. A mielina vai ajudar nesse processo, né, da propagação do impulso, tá? Enquanto aí que nos neurônios desmielinizados, a velocidade será menor. Então a gente já pode perceber aí a importância da bainha de mielina, né? Aumentar aí a velocidade na propagação do impulso nervoso. Tranquilo? Em um neurônio, os impulsos nervosos, eles vão se propagar em sentido unidirecional, ou seja, tem uma única direção, tá? E qual é? Vai ser dos dendritos, tá? Corpo celular, axônio. Beleza? Aí nós vamos ter uma área aqui onde vai ocorrer a sinapse nervosa, tá? Para você ter a comunicação com o outro neurônio. E a propagação sempre nesse sentido. Dendritos, corpo celular, axônio. Tá? Então, essa propagação ela tem um único sentido, tá? Por isso é chamado de unidirecional. Tudo bem? Beleza, vamos lá então. Olha só, os impulsos nervosos, né, eles se propagam por uma rede de neurônios que vão compor aí os órgãos do sistema nervoso. Então, a comunicação existente entre os neurônios é denominada sinapse nervosa, tá? Então, é aquela área aqui, tá, que a gente mostrou entre um neurônio e outro, tá? Que aí, nesse caso aqui, ó, a gente tá vendo aqui, ó, tá? A sinapse nervosa, que é essa região, aqui nós vamos ter, como temos um espaço, a chamada fenda sináptica. Tá? Então, ó, você tem a terminação axônica aqui de um neurônio,
Tá? Veja que ele tem uma carga, que a gente vai já falar um pouco sobre isso, né? São cargas aqui elétricas, ó. Tá? Então, a terminação axônica aqui, tá? E, no caso aqui, a terminação dendrítica, tá? Porque o axônio de um neurônio, ele vai estar se comunicando com o dendrito de um outro neurônio. Beleza? Então, quando os impulsos nervosos chegam à extremidade do axônio de um neurônio, né, pré-sináptico, que fica antes da sinapse aí, a liberação de neurotransmissores extremamente importantes aí, tá, nessa sinapse nervosa. Esses neurotransmissores são moléculas que se espalham aqui na fenda sináptica, tá? Vamos ficar nessa região aqui. E se conectam a receptores químicos presentes nos dendritos do neurônio pós-sináptico, tá? Após aqui a sinapse, tá tranquilo? Então, a partir dessa conexão, novos impulsos nervosos serão aí gerados e se propagam ao longo do neurônio pós-sináptico, como a gente pode ver aqui. Tranquilo? Belezinha. Olha lá. Pessoal, então a gente tem aqui, né, só uma sequência, tá, do processo da propagação, né, desse impulso nervoso. Tá? Então, a gente tem aqui no esqueminha os neurônios, tá bom? Sempre apresentando aqui a sinapse, ó, e mostrando aqui esquematicamente, né, numa figura um pouco maior, para a gente percebendo o que é que vai acontecendo, tá? Então, sabemos que há muitos tipos aí de neurotransmissores, dentre eles aí alguns importantíssimos, como a acetilcolina, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, isso aí são todos neurotransmissores, tá? Vai estar ajudando o quê, pessoal? Nessa passagem do impulso nervoso, que estará aqui na sinapse nervosa, na fenda sináptica, tá bom? Que vai fazer a comunicação entre dois neurônios. Tudo bem? Então, nós temos aqui na sequência, ó, a gente for dando uma olhadinha aqui, ó, o impulso nervoso, ele vai passando aqui, ó, ela vem o impulso nervoso, e ele vai passando aqui, ó, tá certo? Vai passando de um neurônio para outro, ó, tá? O impulso nervoso vai passando, vai havendo uma troca aqui nessas cargas polares, tá? Vai havendo uma troca nas cargas polares, como a gente pode perceber aí, ó, ok? Tá. E aqui, só para a gente perceber realmente, né, que essa propagação do impulso nervoso, né, vai passando aí de um neurônio para outro, ocorrendo aí toda a questão da polarização, tá? Por isso a gente chama de impulso aí nervoso, é um impulso, como se fosse um impulso elétrico, tá? Que as nossas sensações aí, tá, vão acontecendo. Tudo bem? Olha lá. Tá aqui, ó, no exemplo aqui, né, aqui abaixo, ele mostra uma sinapse nervosa, tá, entre apenas dois neurônios, tá? No entanto, sabe-se, por exemplo, que no sistema nervoso central há mais de 100 bilhões de neurônios, ou seja, nós temos uma rede neural, tá? Um único neurônio pode estabelecer aí sinapses nervosas com 10 mil outros neurônios, dependendo do quão ramificado é o seu axônio, tá? Então aqui a gente tem um esqueminha, ó, o neurônio pré-sináptico, antes da sinapse, e o neurônio pós-sináptico, tá bom? Então, a gente tem, no detalhe aqui, a terminação axônica e a terminação dendrítica, e aqui, no caso, seria a fenda sináptica, ok? Olha lá, vamos dar uma olhadinha nesse processo. Olha aqui, tá? Então, do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico, neurotransmissores liberados na fenda sináptica, né? Alguns desses aqui, ó, noradrenalina, acetilcolina, serotonina, dopamina, tá? Para ajudar na passagem do impulso nervoso. Ó, vem o impulso nervoso para passar para o outro neurônio, tá? Então, ó, cada tipo de neurotransmissor liga-se a uma molécula receptora específica da terminação dendrítica. Tá? Dendrito aqui, ó, que são essas regiões aqui, os dendritos, né? Tá? De um outro neurônio. Tudo bem? Olha lá. Depois da conexão com seus receptores, rapidamente os neurotransmissores são degradados
por enzimas liberadas na fenda sináptica, tá? A função dele é justamente fazer essa ligação entre os neurônios, né? Os chamados neurotransmissores. Tudo bem? Vamos lá. Uma olhadinha aqui. Aqui a gente vê alguns tipos de neurônios, tá bom, pessoal? Então, a gente tem aí neurônio sensorial, tá? Olha sempre, dendritos, né? Aí você vai ter aqui a direção da condução, tá? Pelo axônio, tudo bem? Tem neurônios, no caso aqui, ó, que esse aqui, um chamado neurônio associativo, vai estar fazendo a associação entre neurônios aí, tá? Nós temos neurônios motores, tá? Muitos neurônios aí motores, geralmente aí ligado aí ao tecido muscular, tá certo? Então, são alguns tipos de neurônios que nós temos. Neurônio sensorial, neurônio associativo, neurônio motor, tá? E... olha lá. Aqui, ó, nós temos o sistema nervoso e suas partes, né? Como a gente está vendo aí, células aí que compõem, tá? Todo esse sistema nervoso, ó. Aparece aí um capilar, aparece um tipo aí de célula chamada de astrócito, tá? Vai formar aí as células, as chamadas células da glia, né? Os neurônios, propriamente dito, micróglia, tá? Os oligodendrócitos, ok? Então, é a chamada neuróglia, gliócitos, tá? As células que formam a neuróglia apresentam diversas formas e funções, tá? Então, são elas aí, como a gente acabou de ver, os oligodendrócitos, os astrócitos e os microgliócitos. Tudo bem? Vai formar a chamada neuróglia, as células da glia, tá? Os oligodendrócitos, além de proteger os neurônios, formam o extrato mielínico, como a gente já falou, tá? No entanto, essas células são encontradas apenas no sistema nervoso central. Também já falamos isso. No sistema nervoso periférico, as células responsáveis aí pela formação do extrato mielínico são as células de Schwann, né? Vimos lá no início aí da aula, tudo bem? Os astrócitos, eles fornecem suporte às células que formam a barreira hematoencefálica, né? Hematoencefálica, tudo bem? E a micróglia vai atuar como principal agente de defesa do tecido nervoso, realizando aí fagocitose de corpos estranhos e restos celulares. Tá certo, pessoas? Lá. Então, falando mais um pouco da natureza do impulso nervoso, né? A gente tem um neurônio, ele em repouso, ele mostra-se polarizado, né? Isto é, positivo, tá? na sua face externa e negativo na sua face interna da sua membrana plasmática, né? Não podemos esquecer, a gente está falando de células aqui, né? Células do tecido nervoso, que são os chamados neurônios. Então, consequentemente, ela vai ter aí a sua membrana plasmática, o seu citoplasma, as suas organelas, né? Essa polarização, né, vai ocorrer graças à bomba de sódio e potássio, né? Aí no processo de transporte ativo, né? Lembrando que é um transporte aí que ocorre nas membranas celulares, tudo bem? Onde aí proteínas da membrana vão bombear ativamente o sódio, né, para fora e o potássio para dentro, numa proporção aí de 3 átomos de sódio para 2 de potássio. Tudo bem? Então, quando o neurônio ele é estimulado, forma-se um impulso nervoso que se propaga ao longo do neurônio no sentido do dendrito para o axônio, como nós já vimos, tá? Então, note que ocorre a despolarização, como eu estava mostrando lá nas imagens para vocês, né? É uma inversão de polaridade, tá? Em um pequeno trecho da membrana do axônio, tá certo? Nesse momento, 1 milésimo aí de segundo, né, cessa o transporte ativo e os íons sódio invadem o interior do axônio por meio de canais proteicos da membrana, tá? Lembrando que está havendo transporte, né, esse transporte ativo na membrana, tá? Inverte-se assim a polaridade desse trecho do axônio, que fica positivo na face interna e negativo na face externa.
Em poucos milésimos de segundo, no entanto, os canais de sódio fecham-se e os canais de potássio abrem-se, permitindo aí a saída desses íons para o lado externo da membrana, fenômeno conhecido como repolarização, ok? Em seguida, a bomba de sódio e potássio volta a funcionar e o trecho por onde passou o impulso nervoso volta a ficar polarizado. Tá certo, pessoas? Então, vamos dar uma olhadinha aí, os 3 estados da membrana plasmática do neurônio. Tá? Então, ela vai estar no estado polarizado, a bomba de sódio e potássio ativada, né? Canais de sódio e potássio são fechados. Tá? No estado despolarizado, a bomba de sódio e potássio está inativada, os canais de sódio ficam abertos e os de sódio fechados. Tá? E no estado repolarizado, a bomba de sódio e potássio fica também inativada. Os canais de sódio, nesse caso aqui, ficam fechados e os de potássio ficam abertos. Tá bom? Olha lá. Olha aqui. Então, vamos verificar tudo isso que a gente falou, né? Então, abaixo aqui a gente tem um esquema mostrando um neurônio polarizado em repouso. Então, veja bem, ó, tá? Em repouso, ó. Ok? Por fora positivo, por dentro negativo. Certo? Tá? Quando esse neurônio é estimulado, o impulso nervoso, né, a despolarização, se deslocará no sentido dos dendritos para o axônio, já que é o mesmo sentido, consequentemente, do impulso nervoso. A gente está falando da natureza do impulso nervoso. Né? Então, ó, quando o impulso nervoso vai ocorrendo aqui, ocorre a chamada despolarização. Ó. Aí fica negativo fora e positivo dentro. Ó, tá? Positivo dentro, negativo fora. Tá? Vai ocorrendo no estado de despolarização. Tá bom? Olha lá. Olha aí. Ah, continuando aqui nos estados do neurônio, né? A sequência de modificações eletroquímicas em um único trecho aí. Tá? Então, o neurônio polarizado, como a gente viu, vamos verificar tudo outra vez aqui, ó. Positivo por fora, negativo por dentro, tá? Então, detalhando essa passagem do impulso nervoso, tá? O neurônio polarizado não passa pelo neurônio nenhum impulso nervoso, pois ele não foi estimulado, tá? O neurônio está em repouso. Nesse momento, os 3 sódios, tá? 3 íons de sódio, estão sendo bombeados ativamente para o meio extracelular, ok? E 2 de potássio estão sendo bombeados para o meio intracelular, para dentro da célula. E gera aí uma DDP em torno de menos 70 milivolts. Tá? Por isso que a gente fala aqui em impulsos eletroquímicos, né? São impulsos elétricos aí, tá? Então você tem aí, ó, em torno de menos 70 milivolts, tá? Desses impulsos acontecendo. Ok? Então, no trecho despolarizado, tá? Agora no trecho despolarizado, ó, já modificou, ó, quando o neurônio recebe um estímulo, forma-se um impulso nervoso, tudo bem? Que vai se propagar aí ao longo do neurônio no sentido de sempre dendritos, axônio, tá? Então, o impulso nervoso, ele forma-se devido à inativação da bomba de sódio e potássio e a abertura dos canais de sódio, né, voltagens dependentes, que permite grande entrada de sódio no meio intracelular, tudo bem? Alterando aí a DDP para cerca aí de 35 milivolts. Ele estava menos 70 milivolts, agora, tá? Despolarizando aí, ele vai ficar 35 milivolts. Tudo bem? Vamos lá. Continuando aqui no processo. Olha lá. No trecho agora repolarizado, lembrando que vai mudando os estados, né, do neurônio, os canais de sódio, voltagem independentes, fecham rapidamente. Logo em seguida, os canais de potássio, voltagem independentes, abrem, permitindo aí a saída do potássio, tá? Para o meio extracelular. Esse fenômeno vai repolarizando a membrana, muito embora nesse momento a bomba de sódio e potássio ainda encontre-se inativada. Tá? Então veja que vai
alterando aí os seus estados, né? No trecho agora polarizado, ó, a bomba de sódio e potássio é ativada, os canais de sódio e potássio, né, voltagem independentes, fecham e a membrana do neurônio volta a ficar polarizada nesse trecho. A DDP em torno de quê? Menos 70 milivolts, como estava lá no início, tá? Então, você tem um neurônio polarizado, ocorre a despolarização, a repolarização e a polarização final, tá? Por isso aí o neurônio aí vai mudando os seus estados, tudo bem? Então essa é a sequência de modificações eletroquímicas no trecho aí dos neurônios que a gente estava verificando, tá certo? Beleza, galera. Então, detalhando ainda essa passagem do impulso nervoso, né? Vamos ver aqui essas alterações que a gente estava falando aí nos canais de sódio, nas bombas, tá? Então, desde a questão da polarização, despolarização e repolarização. Sempre verificando aqui o meio extracelular, tá? Com menos sódio e mais, ou melhor, com menos potássio e mais sódio, tá? E o meio intracelular dentro da célula com mais potássio e menos sódio. Bom? Vamos ver então. Olha lá. Então, ó, no trecho polarizado, o que ocorre? Nesse estado, o neurônio encontra-se em repouso, né? A bomba de sódio e potássio está ativada, bombeando 3 sódios, ó, 3 sódios aqui para fora, vai se encaixar aqui, aí eles vão para fora, tá? Da célula, consequentemente, tá? E 2 potássio para dentro da célula. Os potássios aqui que vão estar entrando na célula, tá? E aí provocam a DDP, uma diferença de potencial, né? De cerca de menos 70 milivolts, que é o potencial de repouso, tá? Aí é o chamado trecho polarizado, como nós já vimos, tá bom? Só detalhando um pouco mais aqui, fazendo essa repetição para melhorar aí a questão da memorização. Aí no trecho despolarizado, galera, aí ó, quando o neurônio recebe um estímulo, a bomba de sódio e potássio ela é inativada e, ao mesmo tempo, os canais de sódio, né, voltagem independentes, abrem-se aí, tá? Permitindo uma grande entrada de sódio no meio intracelular e uma inversão de cargas, tá? Que aí é o processo de despolarização, ok? Isso gera aí um potencial de ação, né, do impulso nervoso aí, com alteração da DDP de menos 70 milivolts para cerca de 35 milivolts, tá bom? Olha lá. E nesse trecho repolarizado, né? Então, assim que os canais de sódio voltagem independentes fecham, tá? Os canais de potássio voltagem independentes abrem, ao inverso, né? Permitindo o fluxo de potássio para o meio extracelular. Aí a face externa da membrana vai adquirindo carga positiva, enquanto que a face interna vai adquirindo a carga negativa. A bomba de sódio e potássio continua aí inativa, né? Vai ser aí o trecho repolarizado, tá? Para que volte tudo inicialmente. Então a gente tem aqui, ó, tá? A polarização acontecendo, que é o estado de repouso, a bomba de sódio e potássio está ativada, tá? Vai ocorrer agora na próxima fase a despolarização, né? A despolarização, ok? Potencial de ação, formação de impulso nervoso, bomba de sódio e potássio inativada, os canais de sódio abertos, né? Entrada aí de sódio que vai ocorrer, tá? Próxima etapa vai ser o quê? A repolarização, tá? A bomba de sódio e potássio inativada, os canais de sódio fecham, os canais de potássio ficam abertos, né, para haver a saída de potássio, tá? Ocorre aqui uma hiperpolarização, tá? Os canais de potássio ficam mais tempos abertos do que os canais de sódio, permitindo nesse momento aí uma maior saída de potássio, né? Já que esses canais estão abertos, ok? E aí, para voltar depois à polarização, né? Voltar ao estado inicial, ok, galera? E é óbvio que esse potencial da membrana, né? Aí do neurônio, isso ocorre de forma muito rápida.
tá? Então, quando ele está aqui polarizado, está menos 70 milivolts, e no seu ápice aqui ele vai estar atingindo aí 35 milivolts, tá? Então, um tempo aqui muito rápido, beleza? Ok. Galerinha, a condução saltatória do impulso nervoso, né? Então, nos neurônios que são mielinizados, a velocidade de condução do impulso nervoso é maior, porque a propagação é saltatória, tá? Pois as alterações de potencial da membrana só ocorrem nos espaços, tá? Que são os nódulos ou nós de Ranvier, tá? Esses espaços aqui, ó. Tudo bem? Em vermelho aqui a gente tem a bainha de mielina, tá? Então, os nós de Ranvier aqui, ó, existentes entre esses blocos, né, de mielina aqui, do axônio, tá? Então, em neurônios desmielinizados, a condição ela é contínua. A velocidade é aproximadamente aí de 2 metros por segundo, tá? Que é bem menor do que em neurônios mielinizados, que tem uma condução que é saltatória, tá? Por causa desses nódulos aí de Ranvier. Tá? Uma velocidade aí de 120 metros por segundo. Olha que diferença, tá? Então, os neurônios mielinizados, a condução do impulso nervoso, por ser saltatória, tá? Ela vai ser de forma muito mais acelerada, ok? Tranquilo, pessoal? Beleza. É isso daí, então, galerinha. Essas são as principais informações aí que nós temos relacionado ao tecido nervoso. Ok, ok? Beleza. Então, tchau, tchau e até a próxima, senhoras e senhores. Um grande abraço. Tchau, tchau.